De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre como envelhecer bem. A gente sabe que envelhecer é um processo natural, mas que muitas pessoas temem que esse momento chegue. Mas como chegar bem nessa fase? É o que a gente vai descobrir agora aqui com a nossa querida geriatra Rony Domingos. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Prazer, obrigada por estar aqui. Sinta-se em casa. E uma casa linda, inclusive. Ai, obrigada. E poder falar de algo que interessa a todos nós. Exato. Não é? O envelhecimento deve ser encarado como algo que vai acontecer com todo mundo e a forma com que eu encare isso, eu vou conseguir melhores resultados. Sim. Não existe envelhecimento mágico, não existe anti-envelhecimento. O que existe são decisões que a gente toma e quanto antes a gente tomar essas decisões, melhor, mas que essas decisões vão interferir no processo de vida que eu tenho. Eu vou envelhecer da forma que eu vivo. Eu sou aos 70, fruto e uma somatória de coisas que eu fui a vida inteira. Tem muito tabu em relação à velhice, Rony? O que é que você acha? Eu acho que hoje um pouco menos. Eu acho que esse tabu a gente conseguiu passar nas décadas anteriores. Hoje a gente consegue ver o idoso muito mais inserido em tudo que é aspecto da nossa vida, não só no aspecto político, né, no aspecto cultural, mas em todos os tipos de cantos existe idoso. Existe idoso dentro de universidades, existe idoso em grupos de viagem, inclusive um dos maiores grupos de viagem é formado realmente por idosos, porque é uma fase de vida que a gente tem realmente um pouco mais de tempo para fazer talvez as coisas que a gente gosta. Então acho que esse tabu, ele já está diminuindo, o idoso é mais bem visto na sociedade como um ser não só que está lá para fazer figuração ou para ajudar os filhos, mas como alguém que participa da sociedade através dos seus interesses. Ele não participa para ajudar. Então, a gente passou muito tempo que o idoso era aquele que ajudava os filhos, que ajudava a criar os netos, que estava lá para poder fazer doce para os netos ou para cuidar daqueles netos enquanto os filhos trabalhavam, né? Hoje em dia a gente tem um idoso inserido na sociedade de uma forma diferente, participando, passeando, trabalhando, estudando, namorando, casando. Então, assim, a gente tem hoje um outro olhar para o envelhecimento. O que a gente precisa orientar e que as pessoas precisam enxergar é que o envelhecimento não é algo que acontece de forma natural. Às vezes a gente vê um idoso muito bem sucedido ou muito bem fisicamente e a gente fala assim, olha, que sorte que esse idoso teve, que interessante que ele, que sorte, né? Que coisa boa, eu queria envelhecer assim. E a gente sabe que essas coisas não acontecem simplesmente de forma natural. É claro que a gente tem as questões, por exemplo, genéticas de pessoas que são muito bem-sucedidas do ponto de vista de envelhecimento, mesmo que não procure. Mas essas pessoas são exceção. Então, eu preciso enxergar que o envelhecimento é algo causado também por mim. Eu preciso planejar o meu envelhecimento de forma adequada, de forma saudável e assim eu poder envelhecer melhor. Muita gente tem medo de envelhecer porque fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso ou aquilo outro, enfim, quando eu chegar numa idade mais avançada. Sim. Mas aí você falou sobre uma palavrinha que eu gosto muito, particularmente, que é planejamento. Isso. Como se planejar, então, Rony, para conseguir chegar na terceira idade, para envelhecer bem? Bom, primeiro, quem está nos assistindo precisa pensar que contar com o envelhecimento é de hoje. Tá? Deixar para pensar no envelhecimento quando eu tiver 50 anos, 60 anos, eu perdi um bocado de tempo. Sim. Então, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, já precisa pensar no envelhecimento. E existem alguns segredos que, na verdade, não são tão secretos assim, mas alguns fatores que vão interferir muito nesse processo. E o primeiro é a atividade física. Não dá para envelhecer bem sem atividade física. A atividade física deve ser uma rotina por nós, do mesmo jeito que escovar o dente, tomar banho, alimentação regular, a gente precisa fazer atividade física. Sim. Segunda parte é uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, com pouca gordura, com pouco produtos industrializados, então alimentação que possa cuidar dessa minha saúde também. E um outro aspecto é envelhecer fazendo o que gosta também. Então, aquela história de eu vou envelhecer e eu quero descansar a vida inteira, eu quero não fazer nada, isso a gente sabe que não produz envelhecimento bem-sucedido. Mas escolher as coisas que lhe dão prazer. O que é que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? Então, aliar a atividade física, a atividade intelectual a algo que lhe dê prazer. E também, algo que é fundamental, é um acompanhamento médico regular com controle de doenças crônicas.
E aí é por isso que a gente vê pessoas que envelheceram muito bem e pessoas que Sim. já não envelheceram tão bem, né? Um exemplo já que me vem logo aqui na cabeça é a Suzana Vieira. Às vezes a gente se surpreende com a energia dela, parece que ela tem 76 anos, enfim. É por aí. Acho que é por aí. E às vezes a gente se surpreende, nossa, como a Suzana Vieira, ela nem parece que tem, já a pessoa pensa assim, né? Quase 80 anos. É um dos exemplos que você colocaria assim para as pessoas se inspirarem? Eu acho que ela é um exemplo, mas ela não pode ser uma regra. Sim. Até porque as pessoas têm características diferentes. Então eu não vou só ter um envelhecimento bem sucedido se eu for alegre como a Suzana Vieira, se eu gostar de dançar, se eu gostar de carnaval, porque as características pessoais são diferentes. Isso. Agora, quando a gente usa o aspecto de vitalidade, de poder, de consciência corporal, de trabalho, de fazer o que gosta, eu acho que a gente deve sim utilizar. Mas quando a gente coloca um padrão, a gente termina excluindo outras pessoas que não se encaixam naquilo ali. Mas, por exemplo, a Suzana Vieira, ela tem algumas doenças crônicas que até foi falado recentemente. Então, eu preciso entender que envelhecer com saúde não é envelhecer sem doença. Então, o que muita gente atribui à saúde é a ausência de doença. Então, quando você tem uma hipertensão, um diabetes, uma osteoporose, você fala assim, já não tenho saúde. Então, envelhecer, por estar mais fragilizado, por ter um organismo um pouco mais desgastado, eu vou estar mais suscetível a ter doença crônica. Então, é comum o idoso ter uma, duas ou mais doenças crônicas. Agora, eu preciso, através de um acompanhamento médico regular e decisões minhas, poder controlar essas doenças crônicas de forma que elas não me tragam sequelas nem prejuízos. E aí era uma coisa que eu queria poder esclarecer um pouquinho. A gente, às vezes, trata a doença crônica como se fosse uma doença aguda. Sim. A doença aguda é aquela que aparece no curto espaço de tempo. E assim, aquela doença depende muito do médico. Se eu tiver uma pneumonia, eu vou ao médico e tomo um remédio. Se eu tiver uma apendicite, eu vou ao médico e faço uma cirurgia e fico bem. Então, as doenças agudas, elas dependem muito dos profissionais de saúde. A doença crônica, não. A doença crônica é aquela doença que ela se estende ao longo do tempo e ela não tem cura. Hipertensão, diabetes, osteoporose. Então, são essas doenças que acometem mais os idosos e que muitas vezes a gente quer tratar como se fosse uma doença aguda, quer ir no médico e o médico resolver esse problema. Aí eu falo que o médico é como aquele no jogo de futebol que dá a largada a bola, ele coloca a bola em campo. Então eu preciso realmente de um bom médico para que faça um diagnóstico claro e que possa fazer um tratamento adequado. Mas quem deixa a bola girando, quem chuta para o gol, quem mantém isso no controle é cada indivíduo, é cada paciente. Então, se ele não toma seu remédio de forma adequada, se ele não faz seus exames periodicamente, se ele tem diabetes e não faz atividade física, se ele tem osteoartrose e não faz o fortalecimento muscular, então ele vai ter muito mais prejuízos para a sua doença. Então, a doença crônica não basta só ir ao médico e tomar remédio, isso é fundamental, mas isso é só o início. Eu preciso enxergar que essa doença crônica depende do meu controle. Então, isso é a diferença. E muitas vezes a gente leva a doença crônica como algo para trato uma semana, na outra semana não trato, e aí eu começo a ter consequências dessas doenças crônicas. Sim. E, obviamente, eu vou atrapalhar todo o meu processo de envelhecimento. Então, esse planejamento é um planejamento que tem que ser feito frequentemente e diariamente. Um compromisso que eu assumo comigo e com a minha condição de vida. E eu garanto que isso vale muito a pena. Isso vale muito a pena. E você ter um médico, né, que acompanhe você nesse processo regularmente, é como você falou, né? É essencial, né, Rony? Sim, o geriatra, ele tem algumas características diferentes. Ele funciona como um clínico, mas ele é especialista no idoso e ele não cuida apenas de doenças. Então, ele faz uma avaliação muito mais ampla no sentido social, pessoal, espiritual, inclusive, daquele idoso. Então, ele consegue abranger um pouquinho esse tipo de acompanhamento, não só tratar a pressão, de tratar o diabetes, mas enxergar esse indivíduo como único, encaixar dentro das opções terapêuticas que a gente tem, algo que possa ser melhor aproveitado por esse paciente. Então, é aquele também que vai acompanhar as medicações que você toma. Então, a gente tem alguns idosos que tomam vários tipos de remédio, é mais comum. Então, e às vezes o remédio ele pode um chocar com o outro ou ter efeito colateral. Então, o geriatra ele vai poder enxergar essas interações medicamentosas de uma forma melhor e poder planejar junto e individualmente com aquele paciente
fatores que vão levar a um envelhecimento melhor sucedido. E, obviamente, quanto mais a gente conhece o paciente, quanto mais longo esse acompanhamento com o paciente, melhor fica e melhor o resultado, porque, como eu falei, o envelhecimento é algo pessoal, é algo único. Então, não adianta eu comparar a Mara com outra pessoa. Ah, sua memória é melhor ou pior do que aquela pessoa. É claro que a gente tem um padrão mínimo de memória e de saúde, mas a sua memória, por exemplo, ela não necessariamente vai ser igual a todas as pessoas da sua idade. E no seu processo de envelhecimento também. É a mesma questão do humor. Nem todo mundo são pessoas que estão rindo o tempo todo, tem esse humor um pouco mais elevado. Então, existem pessoas que são um pouco mais retraídas, um pouco mais caladas, mas dentro de uma faixa normal de humor. Então, quanto mais o médico que acompanha a gente conhece esse meu padrão de normalidade, é muito mais fácil poder identificar quando isso foge da curva e eu começo a ter alguma alteração patológica. E aí, como qualquer doença crônica, quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento e são melhores os resultados. E aí, a família é importante nesse processo também de inserir o idoso, de levar o idoso ao médico, até mesmo você que já esteja aí querendo começar nesse planejamento e tal, individual. É importante que a família ela participe, ela esteja também inserida nesse processo? Eu acho que a família ela é importante em qualquer etapa de vida, né? Hoje a gente enxerga isso em qualquer fase de vida, não só a família, como relações pessoais, né? Relação de amizade, de pessoas mais próximas, faz com que você viva melhor, isso é fato. Quando a gente fala de família ajudando o idoso, eu preciso separar um pouquinho esses grupos de idosos. Porque existem idosos de 60 anos e existem idosos de 90 anos. Então, existem idosos que moram sozinhos e que são capazes de cuidar da sua vida de forma plena, individual. E existem idosos que estão mais fragilizados. Então, quanto mais frágil é aquele idoso, quanto mais idoso é aquele idoso, mais importante vai ser esse acompanhamento familiar, esse olhar familiar de poder buscar essa ajuda. Então, eu não posso tratar um idoso de 60, 65 anos, que ainda está trabalhando, que não tem uma fragilidade, daquele idoso de 85, de 90 anos, que começa a ter uma fragilidade muscular, que começa a ter uma dificuldade de morar sozinho ou de tomar atitudes de forma individual. Então, esse idoso que está mais frágil, que tem algumas doenças, mesmo mais jovem, mas tem uma doença de Alzheimer, por exemplo, é fundamental que a família possa acolher e cuidar. Na ausência dessa família, alguém precisa acompanhar esse idoso para algum lugar que ele possa ser realmente bem cuidado. Porque existe, inclusive, está no Estatuto do Idoso, né? A família que não cuida do idoso frágil, isso é crime, né? Isso é abandono de incapaz desse idoso fragilizado. Para a gente fechar, vamos reforçar então as dicas de como envelhecer bem. O que é que você indica, Rony? Bom, para todos nós, isso serve para todo mundo que está envelhecendo, seja você um jovem com 20 anos ou já ser um idoso com 60, 70 anos, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Cuidar da nossa saúde de forma você ir ao médico, você cuidar da sua pressão, de suas doenças crônicas, você saber as doenças que você tem, como controlá-las. Você ter uma atividade física, não deixem de fazer atividade física. É algo fundamental, não só do ponto de vista muscular, como também do ponto de vista de controlar as doenças crônicas. Tá? E a atividade física para o idoso melhor vai ser aquela que ele vai mais gostar. Então, pode ser caminhada, pode ser hidroginástica, deve ter alguma com peso, ou musculação, ou pilates. Então, é interessante conversar com o médico para isso. Então, atividade física regular, uma atividade social, uma atividade intelectual, fazer parte dessa sociedade, fazer parte de grupos de ajuda, grupos de... Tem grupos de leitura, né? E até assim, existem estudos que mostram que se você é generoso, você vive melhor. Então, talvez se você tenha um pouquinho mais de tempo, se engajar no trabalho voluntário é algo muito interessante para envelhecer de uma forma melhor. E fortalecer laços. E não só fortalecer laços, como construir novos laços. A gente tem, por exemplo, na UNCISAL, de forma gratuita, a Universidade Aberta à Terceira Idade, que sempre começa em fevereiro, março e vai até o dezembro. Então, a cada ano tem novas turmas com várias oficinas. Então, também é uma excelente dica para o envelhecimento bem-sucedido. Então, poder prestar atenção em você, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, da sua mente, e enxergar o mundo de forma plena. Você está aqui e deve sim aproveitar e usufruir com tudo que a gente tem direito. Ai, maravilhoso, gente. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a mensagem que a gente quer passar
para o pessoal de casa. Rony, contatos, redes sociais, pessoal de casa aí que se interessou, que talvez queira até conversar outras coisas com você, como é que eles podem entrar em contato? Meu Instagram é Rony_geriatra, aquele tracinho ali embaixo. Eu faço consultório no Harmony, faço consultório na Remove e faço um consultório também lá no Estácio Gomes, na Clínica Popular, e também na Uncisal. Então, tenho vários lugares onde as pessoas podem me achar. E se você quiser participar, né, também do projeto da Uncisal, é só entrar em contato com eles lá pelas redes sociais, com certeza eles também vão passar todas as informações para vocês. É muito bacana. Muito bom. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Aqui. Muito Obrigada. bom mesmo, tá? Que bom. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Estamos encerrando bem assim agora, mas amanhã, quarta-feira, tem mais, tá? E eu te espero 9h30 da manhã. Grande beijo, tchau, tchau. Continue acompanhando a programação da TV Mar e até amanhã.